A história começa quando Hikaru avista um poderoso raio de luz saindo de um prédio, e as sirenes começam a tocar como se tivesse começado uma rave. Os guardas ficam horrorizados ao descobrir que algo muito valioso foi roubado. A ladra se chama Kai, e ela faz uma fuga acrobática digna de um filme de ação, enquanto um grupo de guardas a encontra no telhado. Mas, adivinha? Ela é o que chamam de Host Mecha UD, e saca sua arma como se estivesse numa competição de quem puxa a espada mais rápido. A Kai começa a descer a lenha nos guardas, mas eles têm armamento anti-UD. Resultado, ela acaba capturada e um outro host se prepara para recuperar o cubo que ela roubou. O Mecha UD de Akai fala e se ofende com o jeito que sua espécie é tratada. Tipo, ei, não somos só máquinas de café, não. Mas o cara de cabelo azul não tá nem aí para a opinião do robô, porque acredita que os Mecha UDS são apenas ferramentas para os humanos usarem, tipo um aspirador de pó avançado. O cara recupera o cubo e começa a zoar a Kai, mas ela não é de dar mole. Ela tem uns truques na manga e consegue se soltar. A batalha épica começa, com o cara gritando para capturá-la, mas a Kai é mais ágil que um gato em cima da mesa. Eventualmente, ela descola o cubo, mas o container quebra e uma tonelada de energia explode dele, como se tivesse aberto um portal para o inferno. Essa é a luz que Hikaru viu, e ele sente algo estranho ao ouvir uma voz pedindo ajuda. No dia seguinte, Hikaru vai para a escola, pensando no que viu no trem, e fica na dúvida se foi tudo isso ou só um sonho esquisito que teve depois de comer pizza de madrugada. Hikaru entra em pânico e tenta correr de volta para casa, como se tivesse visto um filme de terror, mas seus amigos aparecem para cumprimentá-lo ali perto. A Akai é chamada na chincha por causar toda aquela confusão, e a galera diz que o cubo ainda deve estar por perto. Determinada, Akai promete que não vai aprontar de novo, tipo uma criança que promete não roubar biscoito do pote. Hikaru conta para seus amigos sobre a voz que ouviu e a luz brilhante que viu na noite anterior. Depois de dar uma espiada, o prédio explode como se fosse fogos de artifício em dia de festa junina. Hikaru até filmou, mas, por algum motivo, o vídeo não mostra nada. Ah, e ele também viu algo brilhante caindo por perto, mas isso também não está no vídeo. Seus amigos não acreditam nele quando ele explica que a voz estava pedindo ajuda, e logo assumem que Hikaru estava só fazendo uma live e ficou empolgado demais. Eles começam a tirar sarro dele, dizendo que ele acredita em fantasmas, e Hikaru fica lá, chocado como se tivesse visto um fantasma de verdade. Então, quando a voz chama por ajuda de novo, Hikaru se apressa em direção ao som, mas ele é avisado que está se aproximando de uma área restrita, como se estivesse tentando invadir a casa do vizinho. Um policial legal diz para ele ir para casa, mas o deixa ali, tipo, fique à vontade, se você quiser se meter em encrenca. Então, Hikaru ouve a voz chamando por ajuda novamente. Algo estranho toma conta dele, e ele corre para a área restrita, como se estivesse numa missão de resgate no jogo de esconde-esconde. Ele procura freneticamente pela fonte da voz, e eventualmente, encontra um cubo brilhante, de onde vem a voz pedindo ajuda. Hikaru fica chocado. Tipo, eu realmente não estou ficando doido, né? Hikaru decide tocar no cubo, mesmo sabendo que isso pode ser uma péssima ideia, como colocar o dedo na tomada. Isso faz o cubo sair voando direto para o céu, e Hikaru fica tão assustado que parece ter visto um fantasma de verdade. O cubo vem despencando de volta e quase acerta ele, liberando uma quantidade imensa de energia. A luz é tão brilhante que parece que alguém acendeu um holofote em cima dele, e Akai fica chocada ao ver tudo aquilo. Agora, Hikaru tem um braço gigante saindo das costas, como se tivesse ganho um superpoder de forma bem estranha. E o braço começa a comemorar, dizendo que foi salvo, tipo um gato que finalmente conseguiu sair da caixa. Mas Hikaru parece não sentir o braço de jeito nenhum enquanto procura de onde vem a voz. O braço se revela e, casualmente, agradece a Hikaru por tê-lo salvado e pergunta seu nome. Hikaru tá pirando, sem entender nada do que está acontecendo, tipo isso é um pesadelo ou eu comi algo estragado. Mas o braço, em um momento de educação, decide se apresentar primeiro. O problema é que ele esqueceu o próprio nome. Hikaru, por sua vez, só quer se livrar desse braço maluco. Ele tenta se afastar, mas não consegue. Descobre que o braço tá preso ao seu moletom, como se fosse um amigo chato que não larga do pé. Antes que ele possa obter qualquer resposta, um drone aparece e avisa que o alvo foi encontrado. Hikaru pensa que é um drone de entrega e tenta ignorá-lo para se livrar do braço. Infelizmente, esse drone é uma arma de destruição em massa, e Hikaru precisa correr pela sua vida como se estivesse numa maratona. Ele grita para todos se afastarem, mas ninguém parece se importar, afinal, quem se preocupa com um cara fugindo de um drone assassino? Hikaru tenta se afastar e correr com seu amigo drone,
Mas o braço logo explica que Hikaru é o único amigo que ele tem agora, tipo um relacionamento meio forçado. No meio da confusão, Hikaru cai enquanto o braço puxa suas calças, e ele consegue usar o braço para impedir que o drone o corte ao meio, como se estivesse tentando salvar um sanduíche prestes a ser devorado. O braço avisa que não tem tempo para rir, e, nesse momento, vemos que vários drones estilo Terminator apareceram. Mas calma, o braço diz para não temerem, porque tudo o que precisam fazer é trabalhar juntos para escapar. Em outro lugar, um grupo recebe informação de que o braço gatilho foi localizado. Um cara fica feliz, mas todos ficam furiosos ao ouvir que ele entrou em contato com um humano desconhecido. Eles estão em dúvida, mas acham que esse garoto é só um civil, tipo aquele amigo que aparece no filme e não sabe nada sobre o que tá rolando. O presidente do grupo deixa o Coronel Sanders, sim, esse mesmo, o da batata frita, cuidar da situação e manda estabelecer um perímetro ao redor da área. Ele quer priorizar a captura do braço gatilho e não tá nem aí pro que vai acontecer com Hikaru. Enquanto isso, Hikaru consegue se esconder por um momento, e o braço até dá os parabéns a ele por ser um corredor rápido, tipo o maratonista do ano. Hikaru exige saber o que é esse braço, mas ele não lembra nem do próprio nome. A única coisa que ele sabe é que Hikaru é um cara legal. O braço começa a explicar que sem algo chamado. O braço começa a falar sobre algo chamado Arbitrium e fica todo confuso, como um aplicativo que não sabe como funcionar. Hikaru se pergunta o que é esse tal de Arbitrium, mas o braço tá tão fora de si que só pergunta o nome do garoto. Hikaru, como se estivesse em um filme de terror, não se apresenta e decide que é melhor sair de lá. Ele explica que o braço parece estar funcionando bem o suficiente para escapar sozinho, como um gato que já sabe onde a comida está. O braço diz que ainda podem estar em perigo e que está preocupado com a segurança de Hikaru. Mas Hikaru só consegue culpar o braço por tudo o que está acontecendo e afirma que estará mais seguro longe dele, como se estivesse tentando cortar um laço de amizade bem estranho. Mas quanto mais longe Hikaru vai, mais o braço parece sofrer, como se tivesse ido para a academia e estivesse sem energia. Então, o braço súplica para Hikaru não deixá-lo sozinho, tipo uma criança que não quer ir para a cama. Hikaru corre para ajudar o braço, mas ele se recupera rapidinho, e Hikaru acaba fugindo de novo. Eles fazem esse jogo de vai e vem várias vezes, e fica claro que Hikaru precisa ficar perto do braço ou ele vai perder toda a energia, como um celular que já está na reserva. Sem muitas opções, Hikaru relutantemente coloca de volta seu moletom, que já vem com o braço grudado. Nesse momento, os drones os encontram de novo, mas desta vez Hikaru exige que o braço se faça útil. E não é que o braço cumpre. Ele arrasta Hikaru para longe, como se fosse um pai puxando o filho da zona de perigo. Acima, o cara de cabelo azul decide que os drones são suficientes para lidar com o civil, porque ele precisa focar na Kai, que está por perto. Enquanto isso, a Kai está lá embaixo, se perguntando onde foi que se meteu. A Kai está tão perdida que se fosse um GPS, já teria explodido. A pessoa no ouvido dela diz para ir na outra direção, mas a Kai não está a fim de dar a volta no prédio. Então, o braço dela sugere quebrar tudo, mas ela decide se espremer por uma abertura, como uma salsicha tentando sair da embalagem. Enquanto isso, Hikaru continua correndo pela vida, como se estivesse participando de uma corrida maluca, até que a Kai finalmente encontra ele. Ela faz questão de puxar os braços de volta e rapidamente dá conta dos drones, como se estivesse jogando tênis com os inimigos. A Kai chama o braço de Elma e avisa que se ele se mover, vai ser eliminado na hora. Tipo, você não quer ficar no caminho da minha raiva. Os braços de Akai lembram que ela deveria ler um script para acalmar os alvos, mas a situação fica mais quente com a chegada do Bluey, que quer se vingar do que aconteceu na noite anterior. Agora é uma briga de braço entre Bluey e os braços da Akai. Elma, por sua vez, mostra a Hikaru um caminho de saída, mas Akai não pode persegui-los com os braços estendidos. Parece que ela está no meio de uma dança maluca. Os drones vão atrás de Hikaru, e Akai fica furiosa, como se tivesse perdido a partida no videogame. Hikaru se arrepende de ter entrado na área restrita, e seu medo é tão grande que se visse um gato, provavelmente sairia gritando. Elma diz para ele simplesmente deixá-lo para trás, já que todos estão atrás dele, e ela não quer se envolver mais. Hikaru hesita em ir embora, porque ele sabe que Elma vai perder toda a força, e Elma fica feliz ao ver que Hikaru realmente é uma boa pessoa. Isso só fortalece a determinação de Elma, que já deve estar pensando em como arrumar essa bagunça sem perder o braço no processo. Akai acaba de lembrar que não quer ver pessoas legais se machucando. Ela vira para Hikaru e manda ele esquecer tudo o que viu e sair correndo como se estivesse fugindo de um filme de terror. Nesse momento, vemos que Akai destruiu o Bluey, e ela tá tão cansada do Elma correndo que poderia muito bem estar no próximo episódio de Fuga em Alta Velocidade.
Elma, percebendo que não tem escapatória, se rende e concorda em fazer o que Akai diz, desde que ela deixe Hikaru em paz. Hikaru, por outro lado, muda completamente de ideia e decide parar de ser um covarde, porque correr só deixaria um gosto amargo na boca, como se ele tivesse comido um doce estragado. Akai, achando que vai ter que acabar com tudo, se prepara, mas Elma, de forma chocante, manda Hikaru dar um passo à frente. Hikaru hesita, como alguém prestes a pular de um penhasco, mas Elma explica que essa é a única saída. E assim, Hikaru decide confiar nesse braço que acabou de conhecer e avança com toda a coragem de um herói de anime. Elma passa por uma transformação que faz Hikaru dar um soco em Akai, e ela só consegue estender a mão para eles enquanto escapam. Eles saem de Aur como se tivessem ganhado um bônus no jogo, e Hikaru se apresenta formalmente, como se estivesse em um evento de gala. De volta ao prédio, um garoto desaba no chão, se perguntando furiosamente quem roubou seu Mecha UD. Ele tá tão enfurecido que poderia competir com um vulcão em erupção. E ele declara que o braço gatilho é dele. O chefe da Akai fica desapontado ao saber que ela deixou o braço escapar, mas ele entende que ninguém poderia imaginar que um civil conseguiria fazer tudo isso. É como se um gato estivesse competindo com um leão em uma arena. Enquanto isso, os vilões estão se coçando para controlar Elma, e não tem tempo a perder, porque os inimigos deles com certeza vão atrás. Então, o chefe manda Akai de volta para recuperar o braço, como se ela fosse um entregador de pizza em missão. Hikaru, por sua vez, leva Elma para a escola, mas faz questão de esconder o braço gigante e falante. Chegando na sala de aula, ele se horroriza ao descobrir que Akai é a nova aluna. É como se um dragão aparecesse na festa do pijama. Akai ignora todo mundo, só para sentar bem do lado do Hikaru, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela se apresenta, com aquele sorriso de quem acabou de ganhar um prêmio, e Hikaru tá lá, pensando se já começou a filmar a nova temporada de A Escola dos Malucos. Lá fora, vemos que Eruka está sendo vigiado por duas pessoas. A garota chamada Toei se sente mal por causa do que ela vai ter que fazer com Eruka, mas não tem jeito, porque ele se meteu com Elma. A parceira de Toei provoca ela, insinuando que ela está apaixonada por Eruka, mas ela jura que não vai pegar leve, de jeito nenhum. Eruka escapa para o banheiro, completamente incrédulo de que a Ai o seguiu até a escola. Elma comenta que pelo menos dessa vez ela não atacou ele, mas Eruka acha que é só porque estavam dentro da sala de aula. Elma acha que eles deveriam tentar conversar com Ai, porque não tem mais ninguém para pedir ajuda. Mas Eruka, ele preferiria contar tudo para a polícia. Eles são pegos de surpresa quando a Ai aparece do nada, saindo da cabine ao lado e avisa que eles não deveriam ir à polícia. Acontece que os policiais estão sendo subornados pelo grupo Kagami, que está atrás de Eruka, e eles só entregariam ele de bandeja. A Ai, com toda sua pose de chefona, exige que ele colabore, mas Eruka só faz o que qualquer pessoa sensata faria: corre por sua vida. Mais tarde, os amigos de Eruka ficam se perguntando por que a Ai é tão obcecada por ele, mas ele só responde que também não faz a menor ideia do motivo dela estar atrás dele. Akai aparece do nada, e Eruka entra em modo de sobrevivência, se escondendo. Uma garota chamada Shirama surge para distrair Akai, e ainda por cima dá boas-vindas, já que Akai é a aluna nova. Eruka, no entanto, está com o coração na mão, achando que Akai vai ser cruel com a gentil Shirama. Só que, para sua surpresa, Akai simplesmente começa a devorar os lanches de Shirama como se não houvesse amanhã. As duas se apresentam oficialmente, mas Eruka não consegue acreditar em como Akai está agindo de forma normal, e fica completamente confuso. Mesmo assim, ele continua se recusando a falar com ela sobre Elma enquanto ainda estiver na escola, então decide simplesmente ignorá-la ouvindo música. Akai, que já tinha enchido a barriga, de repente lembra que estava perseguindo Eruka, e Shirama vem com um plano brilhante. Pouco depois, Shirama entrega a Eruka um bilhete de Akai, dizendo que ela quer se encontrar com ele na sala de arte do prédio antigo da escola. Claro que Shirama empurra ele para lá na marrã. Agora, Eruka está sem saída. Ele precisa confrontar Akai. Ele ainda tenta dar um sermão nela por usar Shirama, mas Akai logo esclarece que o plano foi todo ideia de Shirama. Então, Akai revela que faz parte de um grupo chamado Armes e que foi designada para cuidar de Elma e, surpresa, ser a guarda-costas de Eruka. Elma fica feliz da vida ao saber que agora tem uma protetora. Mas Akai corrige Eruka, explicando que ela só vai proteger Elma. Só que, como Elma está grudado em Eruka, ele vai ter que ir junto. Eruka e Elma começam a discutir sobre o que fazer, mas Elma manda na lata que quer aprender mais sobre si mesmo. Eruka, ainda desconfiado de Akai, acaba sentindo pena do apêndice falante e decide ajudar. Primeiro, Eruka quer saber por que Elma perde a habilidade de se mover quando eles ficam muito longe um do outro.
Nesse momento, Akai fica chocada ao ver que Elma está, na verdade, fundido com o moletom de Eruka. Isso é inacreditável, porque essa fusão geralmente só rola quando o mesh se funde com carne humana. Akai decreta que Eruka precisa ser examinado imediatamente, e, claro, ele não tem escolha. Eruka tenta pedir a Elma para se transformar de novo para que eles possam escapar, mas o braço robótico não tem energia suficiente. Então, Eruka tem que se virar com suas próprias pernas, correndo feito um desesperado, enquanto Akai quase os alcança. Eruka pensa que é impossível tentar conversar com alguém tão maluca quanto Akai, mas Shirama diz que ele precisa tentar. Do lado de fora, Toys e Ver perderam Eruka de vista, mas avistam Shirama de guarda na porta. Eles começam a suspeitar que a missão deles pode ter sido descoberta. Enquanto isso, lá dentro, os braços de Akai começam a se debater querendo ir em direções diferentes para encontrar Eruka, mas Akai decide que vão seguir reto. Segundos depois, o teto acima de Eruka desaba, literalmente. E, claro, Akai captura Eruka. Ela percebe que ele não quer nem papo com ela, então se pergunta por que ele não a derrotou da última vez em que se enfrentaram. Eruka nem tinha pensado nisso, o que o faz perceber que eles realmente vivem em mundos completamente diferentes. Akai, por outro lado, já sacou que Elma não está fundido com Eruka e que ele não está se movendo por causa dele também. Isso não faz nenhum sentido lógico, mas Elma é um braço especial, então pode haver outra explicação para ele estar se mexendo. Elma, no entanto, se recusa a aceitar essa ideia, dando crédito a Eruka por estar ajudando ele. Mas os outros braços acusam Eruka de estar aproveitando o fato de que Elma perdeu a memória. Akai começa a suspeitar que Eruka está aprontando alguma coisa, e exige que eles provem o vínculo entre eles. Elma, todo empolgado, tenta liberar um monte de poder para provar seu ponto, mas logo cede ao cansaço novamente. Akai, sem paciência, conclui que eles não estão realmente conectados e que, pior ainda, Eruka está prejudicando Elma. Então, sem pensar duas vezes, ela decide que a solução mais simples é eliminar Eruka. Mas, do nada, Shirama invade a cena. Ela fica completamente chocada com o que vê, mas Akai, sem rodeios, manda ela sair porque estão ocupados. Shirama dá no pé, mas essa interrupção dá a oportunidade que os caçadores estavam esperando. Felizmente, Eruka também aproveita o momento e foge, forçando Akai a sair correndo atrás dele. Infelizmente, Eruka acaba cruzando com Vaer, e percebe que ele está usando o uniforme do grupo Kagami. Desesperado, Eruka tenta esconder Elma, mas Vaer já sabe tudo sobre ele. Vaer se faz de bonzinho, dizendo que o pessoal dos ARMS são os vilões, e que os drones do grupo Kagami que atacaram Eruka fizeram isso por acidente. Porém, não demora muito para Vaer mostrar suas verdadeiras intenções, revelando seu plano de eliminar Eruka. Eruka mal consegue se mexer ao ser atingido pelo ataque sonoro de Vaer, então Vaer abre caminho para Toys acabar com ele. Por sorte, Elma consegue ajudar Eruka a desviar do tiro de sniper que Toys dispara, mas, claro, ela tem muito mais munição. Eruka corre pela sua vida, enquanto Elma está confuso, pois não consegue sentir nenhuma vontade vindo do Mecha UD de Vaer. Nesse instante, Vaer paralisa Eruka novamente, e Toys dispara seu tiro mais poderoso. A explosão é devastadora, mas Akai aparece no último segundo para proteger Eruka. Os braços de Akai explicam que os atacantes estão usando grilhões nos seus Mecha UDS. Esses grilhões são dispositivos que roubam a consciência dos Mecha UDS, basicamente transformando-os em escravos. Vaer, todo convencido, aponta que ferramentas não precisam ter vontade própria. Akai protege Eruka de um ataque, mas agora é ela quem está paralisada. Mesmo assim, ela se recompõe e diz a Eruka para fugir com Elma, prometendo lidar com Vaer sozinha. No entanto, ela alerta Eruka para não sair do prédio, ou será alvo fácil de um tiro de sniper. Eruka, teimoso como sempre, recusa-se a ir embora, pois vê que Akai foi claramente afetada pelo ataque sonoro. Mas ela insiste, afirmando que eles não podem deixar os inimigos colocarem as mãos em Elma. Sem escolha, Eruka sai correndo. Vaer, todo confiante, diz que não está preocupado, já que ele tem certeza de que pode lidar com Akai e ainda escolheu uma arma diferente dessa vez. Akai entra em pânico ao perceber do que se trata, mas já é tarde demais. Eruka corre mais fundo no prédio, enquanto Elma questiona se foi mesmo certo deixar Akai para trás. Eruka tenta argumentar que ela mesma pediu para ele fugir, mas Elma não consegue ignorar o que está acontecendo. O braço louco abre uma passagem para Eruka escapar, e eles saem disparada para ajudar Akai. Enquanto Eruka corre, ele se perde em pensamentos, sem saber o que fazer. Mas logo decide que precisa ajudar. Ele encontra Akai completamente incapacitada e não perde a chance de tirar sarro, para de tentar bancar a durona.
Eruka, mal conseguindo se mexer sem ajuda, e Elma começam a quebrar a cabeça para bolar um plano. Eles chegam à brilhante conclusão de que precisam dar um jeito no ataque sonoro de Vaer. Do lado de fora, Toys está ficando impaciente e pensa que Vaer está só enrolando de novo, já que ele não responde. Então, ela decide entrar. Lá dentro, vemos que Vaer capturou a Kai, todo exibido, diz que colocou os Shackles nos braços dela. Isso significa que ela agora vai poder controlá-los como se fossem escravos. Mas a Kai, indignada, rebate na hora: eu não sou nada parecida com você, seu maníaco. Vaer, satisfeito com o que conseguiu, leva a Kai até Toys, que revela que eles têm ordens de levá-la viva. Toys manda Vaer sair e procurar o Trigger Arm, mas sua busca não demora muito, já que ele logo dá de cara com Eruka e Elma no meio da escada. Vaer, todo confiante, usa seu ataque sonoro, mas nada acontece. Isso porque Eruka, em um raro momento de genialidade, colocou seus fones de ouvido com cancelamento de ruído. Ele, heroicamente, diz para Kai: agora é sua vez. Só tem um pequeno detalhe. A Kai, ainda toda amarrada, não faz a menor ideia do que ele está falando. Uma rápida retrospectiva mostra que Eruka nunca teve a intenção de enfrentar Vaer de frente, porque, sejamos sinceros, ele perderia feio. O plano dele sempre foi deixar a Kai e seus braços darem conta do recado. O plano deu terrivelmente errado. Sem ter muitas opções, Eruka manda Elma libertar os braços de Akai. E assim, nossos heróis, em toda sua glória, estão literalmente caindo aos pedaços. Elma, coitado, não consegue fazer absolutamente nada enquanto Eruka está muito longe. Ele até pede para Eruka se aproximar um pouco mais. Eruka, todo desajeitado, mal consegue desviar de um tiro a queima-roupa de Toys, mas, para sua sorte, Elma já começa a sentir seu poder voltando. Em vez de usar qualquer ataque de curto alcance, o mais lógico, né? Toys tenta atirar de novo. O problema é que ela revela ser uma péssima atiradora, pois acaba, sem querer, libertando a Kai. A Kai, sem perder tempo, usa Toys como escudo humano enquanto avança em direção a Vaer. Desesperada, Toys manda Vaer usar o ataque sonoro, mas ele se recusa. Sem paciência, Toys força ele a usar de qualquer jeito. E o que acontece? Absolutamente nada de útil para eles. A situação não melhora em nada, e a Kai aproveita a confusão para nocautear Vaer. Enquanto o caos rola, o prédio começa a desmoronar, e Vaer fica completamente surpreso quando Toys simplesmente o abandona lá. Após o prédio se desfazer em pedaços, os colegas de Akai chegam ao local. Só que, para o horror dos guardas presentes, não era só Elma que estava no prédio. Algo muito mais perigoso escapou: a criação conhecida como Auris, um artificial Meowth que é um verdadeiro pesadelo. Algum tempo depois, Eruka acorda e se depara com uma organização que está lutando contra o Kagami Group. Esse grupo trata os Meowth como escravos e faz qualquer coisa por dinheiro. A organização que Eruka agora conhece se chama Arms, e o objetivo deles é libertar os Meowth. O líder da Arms, um tal de Alice, que promete mudar tudo. Eruka finalmente descobre o nome do Mecha Udi que acabou se unindo a Alice. Ele se chama Fist. E adivinhem só, Fist é praticamente a cara de Elma, e ainda o chama de irmãozinho. De início, Eruka fica desconfiado, claro, mas Fist rapidamente esclarece que eles não são inimigos e que só querem a ajuda de Elma. Mesmo com o ceticismo de Eruka, Elma, como sempre, concorda em ajudar na mesma hora. Eruka, já cansado de tanta confusão, até deseja que ele parasse para pensar antes de aceitar, mas Elma não consegue ficar parado enquanto seus amigos estão em apuros. Eruka se dá conta de que a situação é um grande incômodo, mas como o herói que é, mesmo reclamando, concorda em ajudar também. A verdadeira surpresa vem quando todos olham para ele e dizem que, na verdade, só precisam da ajuda de Elma. Sim, Eruka não tem que fazer absolutamente nada. Ele só tem que relaxar e deixar tudo nas mãos de seu amigão mecânico. Enquanto ele estava dormindo, decidiram fazer uns testes nele para medir os níveis de Arbitrium no corpo. Arbitrium é uma energia produzida pela mente humana e que serve como combustível para todos os Mecha UDS. Mas quando os níveis de Arbitrium do Ricaru foram colocados em um gráfico, isso é o que apareceu. E esse é o nível médio de um usuário de Mecha UD. Se já não estava claro, Ricaru é basicamente um fracasso na hora de manejar o Mecha UD, e não tem como colocar açúcar nisso. A Alice concorda que, embora Ricaru tenha sido responsável por despertar Alma, ele também é a razão pela qual Alma está fundido a uma jaqueta. E para piorar, ele nem consegue usar os poderes de Alma. A situação é tão triste que você poderia fazer uma música de despedida. Nesse momento,
Eles não têm escolha a não ser deixar Alma sob os cuidados de Hikaru por enquanto. Mas a Alice faz questão de deixar claro que ele não pode agir por conta própria em circunstância alguma, porque ele não tem capacidade de se cuidar. Alma tenta defender Hikaru e lembra que ele foi o único motivo pelo qual não foi capturado pelo Kagami. Mas, mesmo assim, o Ken diz que ainda é um fato que Hikaru não tem poder para usar Alma, então ele é um verdadeiro liability, um peso morto, sabe? Nesse instante, Aki interrompe e diz que acredita que Hikaru pode ser capaz de extrair o potencial de Alma. Afinal, ele conseguiu dominar o poder de Alma na primeira vez que se encontraram, então ela está certa de que ele pode ficar mais forte com um pouquinho de treinamento. Até agora, esse treinamento envolveu Alma fazendo flexões no telhado da escola. Enquanto Hikaru está lá, sentado e só observando, ele se pergunta se essa técnica realmente funciona. Aki diz que treinar Arbitrium é questão de espírito, então ele só precisa se motivar o máximo que puder para ficar mais forte. Até aí, tudo bem. Mas isso ainda não explica como exercícios físicos vão aumentar o Arbitrium dele. Mas, por enquanto, ele decide ir na onda dela. Momentos depois, Aki recebe uma ligação da Armis, avisando que precisa voltar para a sede. Então, ela encerra o treinamento do Kakaru e do Alma, levando-os de volta com ela. Parece que tem rolado uma onda de incidentes em que mechas UDS estão sendo arrancados de seus usuários, e esse é o terceiro caso só essa semana. A Alice acredita que isso pode ser obra de um novo agente da Kami, então sua prioridade número 1 é recuperar o mecha UD roubado o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. O problema é que o Alma não entende o que ele quer dizer com tarde demais. Aí, o Dex entra em cena, como se fosse o professor das coisas óbvias, e explica que se o mecha UD de uma pessoa for arrancado à força do corpo dela, a pessoa vai morrer em poucos dias. Uau, que animação! O motivo disso ainda não é totalmente conhecido, mas eles acreditam que pode ser porque o Arbitrium começa a vazar do ponto de fusão, fazendo a pessoa ficar mais fraca até eventualmente, bem, você sabe, morre. Então, esse é o lado sombrio do mundo dos mechas. O que eles sabem é que o Arbitrium tem efeitos drásticos no sistema biológico humano. Por exemplo, qualquer um que se funde com o mecha UD ganha uma habilidade física incrível. Exceto no caso do Hikaru, claro, que como Alma não se fundiu ao corpo dele, continua sendo só um humano normal. Não é uma inteligência artificial, só uma personagem mesmo. Nota algumas marcas nos braços da vítima e, como uma verdadeira detetive, deduz que quem fez isso deve estar usando um mecha do tipo quente. E o Alice já sabe para onde ela está indo com isso, então ele lembra que o trabalho dela agora é proteger o Alma a todo custo, e que ele não quer que ela se envolva nesse caso, mesmo que tenha razões pessoais para isso. Mas, como toda boa heroína de anime, Aki ignora completamente o que o Alice acabou de dizer e decide que tem algo que quer investigar por motivos pessoais. E como ela tem que guardar o Hikaru, adivinha? Ele vai com ela. Enquanto isso, do outro lado, no grupo Kagami, eles estão em uma verdadeira correria para encontrar o Junho, o irmão mais novo do Kagami, que aparentemente roubou um mecha artificial experimental e desapareceu. Mas ninguém sabe o que ele pretende fazer com isso. O líder da terceira divisão se oferece para resolver o problema, mas adivinha? Essa é a mesma galera que deixou o Alma escapar da última vez. Então, desta vez, os Corvos Brancos foram colocados na missão. Em outro canto, Hikaru está com Aki até tarde da noite e já percebeu que ela está investigando o caso, mesmo que o Alice tenha dito para não fazer isso. Mas ele fica se perguntando se realmente está tudo certo de eles estarem ali sozinhos. A Aki, como toda garota misteriosa, se recusa a responder. Mas, um momento depois, eles ouvem um som de buzinas por perto e, do outro lado dos contêineres, vêm os Corvos Brancos ocupados procurando o irmão mais novo do Kagami. A situação tá quente, meus amigos. O líder Amada diz para todos os seus homens continuarem vasculhando a área, mas, de repente, Aki e o Hikaru aparecem. O Hikaru, bem cético, acha que não é uma boa ideia interagir com o pessoal do grupo Kagami, mas Aki, com toda sua confiança, diz que vai ficar tudo bem, desde que ele fique do lado dela e mantenha o Alma escondido. É como se ela dissesse, fica tranquilo, eu sou a heroína aqui. Ela pergunta ao Amada se ele sabe algo sobre um usuário de mecha do tipo quente. No início, eles acham que ela é só uma garota comum, mas quando ela menciona o mecha, o clima muda rapidinho. O Amada e seu grupo ficam hostis, porque eles não podem deixar a população geral descobrir sobre os mechas. Aí, a situação esquenta e eles partem para cima dela. Sem muitas opções, Aki convoca o Sinus e parte para a briga. O Amada fica chocado ao perceber que ela é uma usuária de mecha, e logo ordena que os Corvos Brancos se reorganizem e ataquem de novo. Enquanto isso, o Hikaru tá lá,
sendo jogado para lá e para cá no meio da confusão. Quando ele tenta se levantar, vê um garotinho com um inalador escondido em um canto. Ele se preocupa e avisa: "Ei, garoto, isso aqui tá perigoso. Você tá bem?" Mas o menino nem responde e sai correndo. O Hikaru, mesmo sem saber muito sobre o garoto, fica preocupado e decide segui-lo, deixando aqui para lidar com os corvos brancos. O Amada vê tudo isso e, como se tivesse uma moto de corrida, transforma seu mecha em uma bike e sai atrás do garoto. Ao mesmo tempo, alguns membros dos Corvos Brancos conseguem alcançar o menino e o Hikaru. Então, o Hikaru se coloca na frente do garoto para protegê-lo, mesmo que isso signifique levar uma surra. Os caras dos Corvos Brancos estão prontos para dar uma surra no Hikaru se isso significar pegar o garoto. Mas, antes que ele leve um golpe, o Alma aparece e bloqueia a investida. Ufa, essa foi por pouco. Nesse momento, eles notam o Amada e sua bike de mecha vindo na direção deles. O Hikaru tenta gritar para o garoto correr, mas percebe que o menino já sumiu. A missão original do Amada pode ter escapado, mas agora que ele avistou o Alma, ele muda de alvo e vai para cima dele. O Alma percebe que tanto ele quanto o Hikaru estão sendo caçados, então tenta puxar o Hikaru para a segurança. Mas, em termos de velocidade, não tem como o Alma vencer uma moto, e o Amada logo alcança e agarra o Alma, todo orgulhoso de si por conseguir. O Amada, todo empolgado, tenta capturar o braço do gatilho, mas, do nada, Aki aparece e derruba ele da moto. Como se fosse uma cena de filme de ação, ela começa a interrogar o Amada e o Joe sobre o usuário de mecha do tipo quente. Os dois, com medo de serem esmagados por um container, estão dispostos a cooperar, mas, sinceramente, não sabem nada sobre esse tal usuário. Então, Aki larga o container e os deixa ir. Ela fica decepcionada por não conseguir nenhuma pista e, para piorar, está brava com o Hikaru por ter saído correndo sozinho. Ele tenta se explicar, dizendo que viu um garoto sendo perseguido e queria ajudar. Mas a Aki não quer saber de desculpas. Ele quase deixou o Alma ser capturado com sua falta de cuidado, e, mesmo que ela queira acreditar nele, a verdade é que ele é completamente impotente no momento. Então, ela manda ele se ligar e não fazer nada por conta própria. Enquanto isso, o garoto de antes está assistindo tudo de cima dos telhados e parece que ele também tem um interesse no Alma. Ele decide esperar a hora certa para agir. No chão, o Hikaru está tão irritado com Aki quanto ela está com ele, já que foi ela quem o trouxe ali contra a vontade dele. Se alguém tem que ser responsabilizado, essa pessoa é a Aki. Ela nem se deu ao trabalho de explicar o que estava fazendo, então por que ele deveria confiar nela o suficiente para seguir suas ordens? Ele não tem mais motivos para ouvi-la, e decide que vai para casa. O Sinus e o Dex, preocupados, perguntam a Aki se está tudo bem deixar o Hikaru ir sozinho, mas ela, cheia de raiva, diz que não se importa com o que aconteça com ele. Enquanto o Hikaru está se afastando, o Alma tenta convencê-lo a pedir desculpas a Aki, porque é ela quem os está protegendo. Mas o Hikaru simplesmente recusa. O Junho, que estava de olho na situação, acha ótimo que o Hikaru esteja discutindo com sua babá. Isso vai facilitar muito a sua missão de roubar o Alma. Mas antes que ele possa ir atrás do Alma, é interrompido pela Aki, que ainda se sente na obrigação de mantê-los seguros, custe o que custar. O Junho já estava torcendo para não ter que lidar com ela, mas, como não tem escolha, ele saca seu mecha. A Aki fica enfurecida ao ver que é do tipo quente e pensa: é ele, o cara que estou procurando. Porém, após o primeiro confronto, o Dex percebe que ele não é o alvo que Aki está atrás. Mas essa breve batalha foi só uma prévia do que ainda está por vir. Um momento de distração dá ao Junho tempo suficiente para cercar Aki, e isso é provavelmente uma má notícia para ela. Enquanto isso, o Hikaru está perdido em pensamentos sobre sua discussão com Aki quando, de repente, recebe uma ligação dela. O Alma, sempre alerta, o manda se desculpar por ter gritado, já que agora ele tem a chance. Mas, ao olhar para o celular, ele se depara com uma foto da Aki desacordada no chão. Aí, o Junho liga usando o telefone da Aki e diz que tirou a mecha da Aki. Sem ela, a situação dela é crítica, e ela vai morrer em algumas horas. Se o Hikaru quiser salvá-la, ele terá que se encontrar com ele em um local específico. O primeiro impulso do Hikaru é ligar para o Alice e informar sobre a situação da Aki. Mas, enquanto o Alice está preocupado, ele não pode deixar o Hikaru ir enfrentar o Junho, porque é exatamente isso que o Junho quer. Para contornar a situação, ele promete enviar alguns agentes para rastrear o Junho, mas, por enquanto, manda Hikaru e Alma não tentarem nada arriscado e ficarem onde estão. O Hikaru está farto de ouvir que é fraco e começa a acreditar que isso pode ser verdade. Porém, o Alma o conforta, dizendo que ele é capaz de grandes feitos quando se dedica de verdade.
O Hikaru reconhece que cada ato heróico que realizou até agora foi graças à influência do Alma. Se ele estivesse sozinho, ainda seria um covarde. Ele admite que é realmente impotente sem ajuda, mas, no momento, não está sozinho. Então, pede ao Alma para lhe dar forças para o que está prestes a fazer. Os dois se dirigem para o armazém abandonado que o Junho marcou no mapa. Ao entrarem, o Junho os cumprimenta com um sorriso. O Alma pergunta por que ele está fazendo tudo isso, e o Junho explica que quer o mecha mais forte. O Sinus e o Dex são legais e tudo, mas, comparados ao que ele realmente quer, são apenas sucatas sem valor. O que ele deseja é o braço gatilho, pois dizem que quem usar ganhará um corpo imbatível, e é isso que ele quer para si mesmo. Logo, o Junho começa a atacar com seu mecha, e o Hikaru se vê obrigado a correr pela sala para evitar ser atingido. Mas, assim que surge a oportunidade, ele tenta fechar a distância e pegar o Sinus e o Dex. No entanto, o Junho está sempre um passo à frente, bloqueando todas as suas tentativas. Ele ri do Hikaru, chamando-o de fraco. E enquanto o Hikaru não nega que é fraco, ele se recusa a aceitar essa verdade. Hikaru se recusa a deixar sua fraqueza impedi-lo de fazer a coisa certa, então ele avança novamente. Ele consegue superar o Junho o suficiente para romper suas defesas. O Junho fica furioso por ter que trabalhar tanto por causa do Hikaru, e seu mecanismo está começando a agir de forma estranha. Decidido a acabar com tudo de uma vez por todas, ele forma uma gigantesca jaula ao redor do Hikaru. Com nenhum lugar para correr, Junho eletrocuta Hikaru até que ele desmorona no chão. O Junho captura Hikaru e começa a puxar o Alma para longe dele, até que eles são separados. O Junho fica aliviado por finalmente ter o Alma, pois assim pode consertar seu corpo, mas, para sua surpresa, o Alma ainda consegue se mover e derruba o Junho. Ele não entende o que está acontecendo, já que o mecha não deveria ser capaz de se mover sozinho. Mas sua confusão aumenta ainda mais quando Hikaru começa a se mover também, já que ele deveria estar à beira da morte após ter sua mecha arrancada. Hikaru estende a mão para o Alma, e assim que os dois se tocam, o verdadeiro poder de Alma é liberado. O Junho começa a ficar preocupado. Ele tenta formar um punho para nocauteá-los, mas está claramente em desvantagem em relação ao Hikaru e ao Alma, que facilmente destroem seu ataque. Os dois lançam um soco em direção ao Junho, e, quando ele pensa que conseguiu bloquear, Hikaru corre e finaliza o serviço com um último golpe. O Junho cai, fora de combate. Nesse momento, Hikaru e Alma acreditam que finalmente podem relaxar, mas, infelizmente, estavam errados. A cabeça de um corvo branco aparece, e tanto Hikaru quanto Alma acham que terão que lutar novamente. Porém, o homem garante que não está sendo pago para lutar contra eles neste momento. Ele quer levar o Junho e também pega o Sinus e o Dex, que pretende levar junto. Hikaru diz que não vai deixá-lo escapar com eles, e o homem se prepara para usar a força, mas o Junho o interrompe, dizendo que quer ser ele a derrotar Hikaru. Ele proíbe o homem de machucá-lo por enquanto. O homem concorda e devolve a mecha UD ao Hikaru, mas assegura que eles se encontrarão novamente um dia, e quando isso acontecer, Hikaru não poderá escapar tão facilmente. Um pouco mais tarde, Aki acorda em um hospital com Sinus e Dex reanexados a ela. Assim que descobre que foi Hikaru quem a salvou, uma onda de gratidão a invade, mas também a preocupação. Aki se encontra com Hikaru no telhado enquanto ele tenta costurar o Alma de volta em seu casaco. Ela se senta ao lado dele, e a atmosfera fica um pouco estranha. Para quebrar o gelo, Hikaru pergunta o que ela estava procurando na noite passada. Aki explica que estava em busca da pessoa que matou sua família, mas a única pista que tem é que o responsável é um portador de mecha UD do tipo quente. No entanto, ela descobre que Junho não foi o culpado. Reconhecendo que agiu impulsivamente devido à sua sede de vingança, Aki expressa sua gratidão por Hikaru tê-la salvado. Determinada a retribuir, Aki oferece-se para costurar o Alma de volta, mas, na verdade, ela é péssima em costura. Hikaru tenta impedi-la, mas, nesse momento, Meru entra trazendo alguns doces e mal interpreta a situação, pensando que algo romântico está acontecendo entre eles. Essa missão do Hikaru já começou bem. Primeiro dia oficial na equipe Arms e já está pendurado em cima de um caminhão de transporte, enquanto os colegas de equipe esperam de camarote ele colar no plano. Mas a coisa fica esquisita rapidinho. Dentro do caminhão, o EV é um cara gordinho, mas perigoso, tipo um lutador de sumo de filme de ação, socando um cientista sem dó. Os outros já estavam esperando a treta, então lembram o Hikaru. É só seguir o plano, moleque. Joga o EMP quando passar pelo intercâmbio ali na frente. Hikaru até tenta seguir o combinado, mas aí ele vê o sumo maltratando o mecha acorrentado, e aí, ele não aguenta, né? O que ele faz? Pega e causa um acidente gigantesco, virando o caminhão de cabeça para baixo.
Ele sai correndo, tentando se safar porque, claro, agora virou alvo. Mas o nosso amigo Sumo, ele não ia deixar barato. O homem joga o próprio caminhão para bloquear a fuga do Hikaru, e em meio à correria, manda mísseis no garoto. Hikaru desvia, mas aí o cara puxa um canhão de braço, pronto para transformar o menino em churrasquinho. Quando ele acha que vai virar cinzas, o T, colega da Arms, surge em alta velocidade com seu Mecha Carrax e resgata o Hikaru. Ufa, mais uma vez salvo por um tris. Alma pede desculpas pela confusão que causou, mas não tem muito tempo para lamentar, porque o Sumo logo rastreia eles e volta a atacar. Só que agora Aki chega na cena e manda o grandalhão pro chão. E nem esconde a decepção com a bagunça que Hikaru e Alma fizeram com uma missão simples. Ela manda o T tirar os dois dali antes que eles façam mais estrago. O Sumo até tenta levantar e nota que Aki tem 2 mechas, mas ele tá confiante com os 3 dele. Se acha o rei. Só que quando ele tenta acertá-la com um chute, ela segura ele com facilidade. Aí ele vai tentar um golpe especial, mas tá sem energia. O cara desmaia ali mesmo. Parece que brincar de mecha gasta uma energia que ele não tem. Olha só, controlar mais de um mecha ao mesmo tempo não é brincadeira, e precisa de um treino que, claramente, nosso Sumo de meia tigela não teve. O cara provavelmente nunca viu nem a porta de uma academia. Aqui dá uma olhada e já tem certeza de que ele não vai levantar tão cedo, então já aciona a equipe de resgate. Mas, enquanto ela dá as costas, surge um figurão novo com um mecha tipo verme aquecido. Sim, uma minhoca esquisitona, e dá um jeito no Brutamontes. Quando Aki percebe, o cara já tá em pé de novo, e mais forte do que antes. A situação dela complica rapidinho. Nesse momento, nosso herói Hikaru aparece e lança o Brutamontes pra longe. A Aki grita que mandou ele correr, mas Hikaru não consegue deixar de ajudar vendo ela em apuros. O grandão se levanta de novo e saca um canhão laser, mas, dessa vez, Hikaru e Alma estão prontos e desviam o ataque como se fosse nada. Daí ele tenta esmagar os dois com um caminhão, mas Hikaru sai ileso e, numa velocidade absurda, avança e nocauteia o cara com um só soco. Com a batalha finalmente encerrada, o Tani chega e parabeniza o Hikaru pelo excelente trabalho, dizendo que ele foi essencial para resgatar tantos mechas. Hikaru fica feliz com os elogios, mas Aki parece estar com a cabeça em outro lugar. Já de volta à base, ela entra no banho e começa a ter flashbacks da irmã e da promessa que fez de proteger a família, algo que ela sente que não conseguiu cumprir. Agora, o único que resta para ela é vingá-los. Fora do banheiro, o cientista que Aki pediu ajuda espera impaciente, mas, quando ela sai toda molhada pós-banho, o cara fica sem reação, gaguejando e dizendo que só veio dar o relatório que ela pediu. O cientista manda real, não conseguiu arrancar nada de útil do Brutamontes que eles capturaram. E pior, ele checa os mechas do cara e nenhum deles é do tipo verme. Só que Aki lembra muito bem que viu uma minhoca metálica ajudando o grandão a voltar ativa, então tá rolando algo estranho. O cientista, que já tá sabendo da história de vingança da Aki, promete que vai ajudar ela com tudo o que ele tem. Ele até tenta convencer Aki a depender mais dele do que do Hikaru, mas, quando termina o discurso motivacional, ela já sumiu e foi atrás do Hikaru. Enquanto isso, na casa do Hikaru, o Alma acorda e percebe que os dois dormiram demais. Ele tenta puxar o Hikaru da cama pelos calcanhares e até oferece ajuda para ele trocar de roupa. Aí, do nada, Aki invade o quarto pela janela e, sem paciência, já avisa que vai ajudar ele a se arrumar. E a oferta dela? Totalmente sem discussão. Na escola, os alunos estão numa euforia só porque dizem que um novo aluno transferido, super rico, vai chegar. Todo mundo tá curioso para ver quem é. A porta se abre. E quem aparece? Aki, segurando o Hikaru todo desajeitado e com a roupa pela metade. A galera fica em choque, já imaginando o romance rolando, e a Meru já tá viajando em 1000 teorias. Mas aí a Aki coloca o Hikaru de volta no chão e avisa que o novo aluno vai ser apresentado logo mais. E, sem ninguém esperar, toca o sistema de som da escola, chamando o Hikaru para subir no telhado. Ele e a Aki vão até lá e dão de cara com o Jun, que já está esperando por eles. Só que, mal ele aparece, a Sinise e o Dex atacam o cara, lembrando que ele aprontou com a Aki da última vez. Mas o Jun nem se abala e defende o golpe com seu mecha, já irritado por estarem atrapalhando. Ele até se prepara para dar o troco, mas antes de qualquer coisa, recebe uma mensagem de Totó, o líder dos White Ravens. O Totó foi bem claro com o Jun. Ele só poderia frequentar a escola se prometesse não usar o mecha por lá. Mas olha ele já quebrando a promessa. O Jun tenta argumentar que foi Aki quem começou a briga, mas o Totó não quer saber de desculpas, então ele é obrigado a recolher o mecha e se render. A Aki, claro,
tá louca pra dar um socão nele, mas o Hikaru pede pra ela dar uma trégua, já que o Jun claramente não quer mais brigar. O Jun ainda jura que vai roubar o braço de gatilho do Hikaru um dia, mas fica pra depois, pois o real motivo dele vir pra essa escola é Itaru, o cientista que criou seu mecha. Itaru avisou que o mecha precisaria de tempo para se adaptar ao corpo do Jun. Então, enquanto isso, ele decidiu ficar de olho no Hikaru, tentando descobrir o segredo que faz ele dominar o alma tão bem. E quando Jun desvendar esse mistério, ele planeja destruir o Hikaru e pegar o braço para si. O Hikaru, que já notou o Jun chamando o alma de braço de gatilho, pergunta se ele sabe alguma coisa útil sobre ele, já que o alma perdeu a memória. Mas antes que o Jun responda, Aki ataca de novo, achando que ele é perigoso demais para ficar vivo. Só que o alma e o Hikaru seguram a garota. Eles precisam das informações do Jun sobre o passado do alma. Enquanto rola essa tensão, o Jun começa a se afastar, mas não sem antes dar uma última provocada. Lembre-se, restrição de mecha só vale na escola. Se te encontrar na rua, não te deixo escapar. Mais tarde, a Aki e o Hikaru andam juntos pelos corredores, mas ela tá tão grudada nele que o Hikaru já tá perdendo a paciência. Ele tenta distrair a Aki com um bolinho de arroz imaginário, só para ganhar um espaço, mas ela gruda de novo. Depois de tentar várias estratégias, ele até usa seu almoço como distração, mas agora tá morrendo de fome. Enquanto pensa no que fazer, ele ouve a voz do Jun do nada. Jun lembra que perguntou pro Totó o que faz o Hikaru controlar o braço de gatilho sem treino, e o Totó ficou sem saber. Então, o Jun arrisca um palpite, talvez seja a comida dele. E, do nada, mostra o cartão preto e avisa que vai pagar o almoço do Hikaru para investigar o que ele come. Hikaru acha essa oferta meio suspeita, mas aproveita, já que também queria perguntar algo sobre o passado do alma. No entanto, mal eles começam a conversa e... pá! A Aki chega com um golpe de perna, cortando o papo e deixando claro que ela não vai deixar o Jun se aproximar do Hikaru tão fácil assim. A Aki, claro, aceitaria de boa um almoço grátis pago pelo Jun e já até tem um prato em mente. Um pouco depois, enquanto o Hikaru está no banheiro tentando ter um tempo sozinho, ele comenta com o alma que não sabe mais o que fazer com a Aki. Ela não deixa ele chegar perto do Jun nem por um segundo, mesmo sabendo que ele deve saber algo importante sobre o passado do alma. Do jeito que as coisas estão, o Hikaru nunca vai conseguir perguntar ao Jun sobre isso. Até que ele tem uma ideia. Como hoje é dia do torneio de esportes na escola, ele pensa em tentar falar com o Jun durante as atividades no campo. Mas quando o momento finalmente chega, o Jun sumiu do mapa. De repente, pá! O Hikaru leva uma bolada na cara, e o Jun, que estava observando tudo escondido em uma árvore, mal acredita na velocidade de reação ridiculamente lenta do Hikaru, considerando que ele possui o mecha mais poderoso. Em seguida, o Jun sente algo vindo em sua direção, desvia rapidamente, e o que acontece? A bola ricocheteia e acerta o Hikaru de novo, dessa vez derrubando ele de vez. O detalhe, foi Aki quem lançou a bola, mas ela queria acertar o Jun. Agora, com o Hikaru inconsciente, Aki aproveita a chance para realizar uma de suas fantasias, amarrando ele com uma fita e organizando uma disputa entre ela e o Jun para ver quem ficará com o Hikaru. Aki está mais que pronta para a briga, ainda guardando o rancor do Jun pelo que ele fez com ela antes, e o Jun, que nunca recusa uma boa briga, também topa. Como o Meru está lá assistindo, os dois concordam em resolver na base de uma luta justa, apenas com os punhos. Meru está se divertindo com todo o drama, enquanto Alma implora pro Hikaru dar um jeito de convencer Aki a desistir dessa luta, já que ele ainda precisa falar com o Jun. Hikaru pensa por um segundo e lembra de algo que talvez funcione: comida. Ele se levanta, ainda meio grogue, e grita que, se Aki deixar ele conversar alguns minutos a sós com o Jun, ele vai bancar um buffet à vontade para ela. A ideia de um banquete deixa Aki tentada, então ela acaba concordando e leva o Meru embora para dar privacidade ao Hikaru e ao Jun. Assim que ficam a sós, o Jun pergunta o que o Hikaru queria falar, e ele e o Alma começam a perguntar se o Jun sabe algo sobre o passado do Alma, já que o grupo Kagami parece estar obcecado em capturá-lo. O Alma explica que perdeu todas as memórias, e agora estão na esperança de que o Jun possa trazer alguma luz ao mistério. Jun percebe que Alma realmente não se lembra de nada e fica surpreso que o Trigger Army esteja com amnésia. Mesmo assim, ele decide ajudar. Conta que existem inúmeros registros do Alma nos arquivos do grupo Kagami, já que ele originalmente pertencia a eles. Para comprovar, Jun mostra uma foto de Alma ao lado de Akumo Kagami, o fundador do grupo e responsável por transformar a cidade no que é hoje. Hikaru e Alma ficam chocados ao verem a foto, mas Jun não consegue explicar muito além disso, pois a imagem foi tirada décadas atrás. Quando ele se despede, Aki está observando tudo de uma ponte, enquanto Meru continua amarrado ao seu lado. Então, Aki recebe uma ligação do cientista que mencionou antes,
que encontrou uma pista sobre o tipo raro de mecha que ela estava buscando. Um pouco depois, Hikaru e Alma vão até a biblioteca da cidade para investigar sobre Akumu Kagami. Alma não entende por que as pessoas parecem adorar tanto o grupo Kagami, considerando as coisas terríveis que fazem. Hikaru concorda que as ações recentes deles foram horríveis, mas explica que, para a população, o grupo Kagami fez muito para melhorar a cidade, então é natural que sejam vistos de forma positiva. Enquanto continuam pesquisando, eles encontram um retrato de Akumu Kagami, e Alma acaba se emocionando, com lágrimas robóticas caindo, pois sente que Akumu é importante para ele, mas não consegue se lembrar do motivo. Em outra parte da cidade, Tani acabou de ser capturado pelo usuário do mecha tipo quente, e aqui chega primeiro na cena, mas, antes que ela possa fazer algo, o mecha arranca Kahix, o núcleo de Tani, do seu corpo. O usuário do mecha então lança Tani contra Ki, segurando Kahix, o esmaga até que ele se despedaça completamente. Aqui, Sinis e Deck ficam furiosos e atacam o usuário, mas ele desvia rapidamente e, a uma certa distância, lança algo no buraco que ficou no corpo de Tani, transformando-o em um tipo de marionete para lutar contra Ki. Enquanto isso, o usuário tipo Quente tenta fugir. Aqui se encontra em uma encruzilhada. Ela quer garantir que Tani esteja bem, mas a urgência de capturar o usuário do mecha tipo Quente é ainda maior. Sem pensar duas vezes, ela desativa Tani e arranca o dispositivo de controle quente que o dominava. Enquanto isso, Hikaru recebe uma ligação sobre o estado de Tani e corre para verificar, encontrando-o inconsciente no beco. Tani é levado de volta para a base e, graças à rápida intervenção de Hikaru, ele deve conseguir se recuperar. Mas para Kahix, infelizmente, não há como salvá-lo. Mesmo sendo formas de vida mecânicas, os Meowth ainda morrem da mesma forma que os humanos, e isso é irreversível. Originalmente, os Meowth vieram de uma dimensão diferente em busca de Ordella, o progenitor de todos os Mecha UD. Com a ajuda de alguns humanos, eles conseguiram localizá-lo, mas durante um experimento para despertá-lo, um acidente aconteceu. Como resultado, Alma foi forçado a usar toda sua energia para selá-lo, o que provavelmente causou sua perda de memória. O segredo para acessar Ordella está nas memórias esquecidas de Alma e, dependendo de quem conseguir pôr as mãos nele, o destino do mundo pode estar em risco. Valeu por ver o recap do pai. Se inscreva para ser meu filhote.